Oi, gente, tudo bom? Buongiorno. Buonasera. Tchau. Antes da gente encerrar essa nossa primeira participação aqui no PI, a gente vai compartilhar com vocês alguns pontos bem importantes sobre a nossa viagem para a Itália. Bom, gente, toda viagem começa com a passagem, né? Então, assim, essa viagem, quando nós programamos ela, nós definimos que a viagem seria de uma cidade mais ao norte para uma cidade mais ao sul. A cidade mais ao norte é Veneza e ao sul, Roma. Isso. Então, gente, para aproveitar melhor nosso tempo, o que nós fizemos? Nós acabamos escolhendo aquela opção múltiplos destinos e compramos uma passagem do Brasil para Veneza e voltando de Roma para o Brasil. Uma coisa bem importante que foi bem perguntada por vocês é como foi a nossa entrada na Europa. Nossa entrada na Europa aconteceu por Portugal e foi muito tranquila. Eles só basicamente pediram para ver nosso passaporte e mais nada, assim, foi 2 minutos. De todo modo, a gente estava com a nossa carteira internacional de vacinação em mãos e a gente é vacinado contra a febre amarela. E a gente também tinha contratado um seguro viagem, não só para garantir nossa entrada tranquila na Europa, mas também para garantir nossa segurança durante o tempo da viagem mesmo. Só para lembrar aqui, pessoal, vou falar as cidades que nós visitamos durante essa viagem, que foram Veneza, Modena, Florença, San Gimignano, Siena, Montaltino, Assis, Pienza, Pompeia e Roma. Você andou, hein, filho? Como o Jairo falou, a gente começou nossa viagem por Veneza e como foi a nossa primeira cidade, a gente já logo foi providenciar o chip de dados. O chip que a gente escolheu foi o chip da TIM e além de termos testado também o chip da Vodafone e o da Easy Sim for You. Pessoal, o nosso comprometimento com vocês é sempre falar a verdade. Então a gente testa e a gente fala pra vocês só a verdade. Então assim, o chip da Easy Sim não funcionou, o da Vodafone funcionou pouco e o da TIM funcionou maravilhosamente. O que a gente percebeu é que o chip, não só da TIM, mas também como o da Vodafone, eles têm variações de preço de acordo com a cidade. O nosso a gente comprou em Veneza, a gente achou um bom preço pelo plano que oferecia, que eram 30 GB por 30 dias por 30 euros. O chip que você comprar na Itália só vale na Itália, viu, gente? Não funciona nos outros países da Europa. E aí, a nossa conclusão final de avaliação dos chips é que o chip da TIM funcionou bem melhor que o chip da Vodafone. É perfeito, pode comprar sem medo. Outra dúvida que vocês tiveram bastante é sobre como é a comunicação na Itália, se dá para se virar bem falando só o inglês. E a resposta é sim, porque a gente não fala italiano, apesar da gente ter arriscado algumas expressões em italiano que a gente já vai falar no próximo vídeo, mas dá para se virar falando inglês. Prego. Essa é uma das expressões que a gente mais ouvia e eles usavam pra tudo. Era como se fosse uma expressão assim, tipo, ok, beleza. É como se fosse o pronto ou pois pronto do Nordeste. Prego. Uma outra curiosidade que chamou bastante a nossa atenção é o uso da expressão buonasera. Buonasera. Buonasera a gente percebeu que eles usam durante o dia inteiro e logo depois de usar o buongiorno, que geralmente se utiliza quando você acorda. Então, gente, buonasera é aquela expressão que você pode usar durante o dia inteiro. Já passou a hora de acordar e não chegou a hora de dormir? Manda o buonasera que vai estar certo. Certinho. Outra expressão bem utilizada, né, gente, que a gente sabe, é para pedir a conta. Então você pede ir conta per favore. Mas isso aí pode ficar tranquilo, eles vão entender de qualquer maneira. Mas fala assim, gente, ir conta per favore. Per favore. Ou faz só assim com a mão. E por fim, uma última expressão também que a gente acha bem relevante compartilhar com vocês é o tchau, né? Que é tanto tchau quanto oi. E é bem estranho, que você acha que você tá chegando num lugar e a pessoa já tá te mandando embora, mas não é. Você acha que é até falta de educação. Você chega no lugar, a pessoa fala assim, tchau, tá te expulsando. E com relação à hospitalidade, a gente percebeu que os italianos, principalmente nas cidadezinhas menores, são muito queridos e adoram receber as pessoas, principalmente brasileiros, né, gente? Porque o povo brasileiro que é querido nesse mundo, viu? Quanto à segurança na Itália, pessoal, nós achamos super seguro, andamos com câmera na mão, celular, sem problema nenhum. Mas o que tem que ficar esperto, principalmente em Roma, é que tem os furtos, né? A pessoa tira um objeto da sua bolsa sem você ver. Uma outra questão que era bem preocupante pra gente era sobre dirigir na Itália. Roma não precisa de carro, gente, nem Veneza é impossível, né? Por questões óbvias. Mas o carro foi muito importante pra gente nas cidades da Toscana. No nosso post escrito, pessoal, a gente vai dar mais dicas práticas assim sobre pedágio, sobre como estacionar, principalmente nas cidades históricas. Mas o que a gente quer falar é que se você tem a possibilidade de alugar um carro, alugue, porque vale a pena para te dar mais mobilidade. E quando eu falo de mobilidade, pessoal, eu falo principalmente e especialmente com relação à Toscana. Porque como a gente ficou conhecendo várias cidades e dormindo em várias delas, o carro pra gente foi essencial.
Nós estávamos em 4 pessoas e como a gente visitava vinícolas, lugares em que a gente tinha que beber, a gente sempre escolhia o motorista da rodada. E uma boa sugestão é deixar o motorista da rodada ter o direito de beber uma garrafa de vinho sozinho quando chegar no hotel, né? Sem pagar. Muitas pessoas, quando visitam a Toscana, costumam usar a cidade de Florença como base. A gente não fez isso e não faria, porque é muito legal você poder dormir em várias cidadezinhas e acordar em várias delas. Isso pra gente foi essencial. Quanto ao clima, a melhor época para viajar para a Itália seria de maio a setembro. Porém, nós achamos que maio especificamente ou setembro são os 2 melhores meses para se viajar, porque não tá aquele calorão e nem muito frio. E com relação às opções de hospedagem, pessoal, no nosso post de junho, que vai ao ar lá no Passagens Imperdíveis, e a gente vai compartilhar aqui também, a gente, além de falar sobre os nossos hotéis especificamente, a gente vai selecionar nas mesmas regiões que a gente ficou outras opções de hospedagem. E aqui no PI, a gente tem uma comunidade muito diversificada de viajantes. Então, no nosso post escrito que vai ao ar em junho, a gente vai falar, além de outras opções mais baratas de hospedagem, também as possibilidades de barateamento dos custos, como, por exemplo, entradas gratuitas nas atrações. Ao contrário do que estamos acostumados a ver, o táxi em Roma tem um valor até justo. Se a mesma corrida que simulamos no Uber, que deu 17 euros, no táxi deu 10. E olha que o Uber nem estava com preço dinâmico, hein? Outra dúvida bem relevante que vocês tiveram é com relação à taxa de serviço nos restaurantes. Não é obrigatório pagar, ela não vem automaticamente em todas as contas e você paga se quiser. E quando paga, o usual é pagar entre 10% e 20%. E eles ficam bem felizes quando a gente paga. Compras na Itália. Pessoal, essa viagem nossa não era muito focada em compras, mas tinha alguns itens que mereciam nossa atenção. E como a gente estava na Toscana, já dá para imaginar quais os itens que seria legal trazer para o Brasil, né? Uma delas é azeite, outra é o aceto balsâmico ou vinagre balsâmico. Que é delicioso. Muito bom. E a outra é vinho, claro. O que chama bastante atenção desses produtos na Itália não é só o preço, que é bastante inferior ao preço que temos aqui no Brasil. O que chama atenção é a qualidade. O aceto balsâmico é incrível, o vinho é incrível e o azeite, então, espetacular. Nós chegamos a encontrar vinhos lá excelentes por 2 euros, quanto também encontramos vinhos que custam 90 euros, que aqui no Brasil você chega a encontrar por 1.500 reais. Então, se você for viajar para a Itália, aproveita bem sua cota de 12 garrafas de vinho por pessoa na mala despachada e traz tudo para cá, viu? Porque olha, tem cada coisa maravilhosa com preço muito bom e qualidade indiscutível. O que a gente faria de diferente nessa viagem? O primeiro ponto talvez seria não reservar os hotéis da Toscana com antecedência, porque é uma viagem que é para ser feita num clima mais devagar, sabe? Então por quê, gente? Porque às vezes você chega numa cidadezinha, você gosta muito daquela cidade, quer ficar mais noites lá, ou senão você prefere chegar primeiro na cidade para ver qual a região que você mais gosta. Então isso a gente teria feito diferente, a gente teria deixado para reservar na hora. Importante falar que isso seria um risco, né, gente? Mas é um risco que às vezes vale a pena correr, principalmente se você não tá numa época de altíssima temporada, que foi a época que a gente foi, que era a temporada média. Então a gente faria isso de diferente. Ainda sobre a Toscana, a gente dormiu praticamente uma noite em cada cidade. Isso a gente também faria diferente. A gente escolheria 2 ou 3 cidades como base e ficaríamos nelas mais de uma noite. Outra coisa, a gente se programaria para jantar mais cedo, porque na Itália, em geral, os restaurantes fecham bem cedo, tipo 10 horas a cozinha fecha. Então a gente teria se programado para jantar mais cedo. Outra coisa que faríamos diferente é ficar pelo menos 5 dias em Roma. Roma é uma cidade incrível, tem muita coisa para fazer, então acho que lá merece no mínimo 5 dias de visita. Uma outra coisa que a gente faria diferente, daria um pouco mais de atenção, seria sobre como estacionar, principalmente nas cidades muradas, que são as cidades históricas em que não se pode transitar no centro histórico. E a forma mais simples de fazer isso é entrando em contato com a sua hospedagem, seja ela hotel, albergue, apartamento, seja ela o que for. Entrar em contato para saber qual que é o estacionamento mais próximo e se existe uma maneira tranquila de estacionar e chegar até a propriedade. E por fim, gente, o que nos faria voltar para a Itália? O que a gente mais gostou de lá? Na verdade, a Itália por si só já nos faz voltar, né? Porque é muito mais incrível do que a gente imaginava. A hospitalidade dos italianos é linda de se ver, a comida é muito boa, a cultura, parece que você está numa aula de história a céu aberto e o tempo inteiro, 24 horas por dia. E uma coisa que nos impressionou muito nessa viagem, em todas as cidades que a gente passou, foi a riqueza de detalhes mesmo de cultura
cultura, sabe? Então é uma viagem boa para ser feita em casal, em amigos, em família, com criança, fortemente indicado. A gente ficou até pensando e conversando sobre isso, né? A gente que já é adulto, já estudou sobre a história da Itália, foi muito incrível pra gente. Imagina para uma criança que tá aprendendo, estudando isso na escola, ver tudo pessoalmente, sabe? Muito legal. Bom, pessoal, chegamos ao fim desses stories. Gostamos demais de ter a companhia de todos aqui. Agradecemos muito as dicas que enviaram pra gente. A participação, os comentários. Foi incrível. Esses 15 dias pra gente foi, assim... inesquecível. Essa foi a primeira viagem que eu e a Patrícia resolvemos compartilhar com vocês. E nós ficamos, assim, impressionados com a participação de todos vocês. Foi um negócio que surpreendeu a gente e pode ter certeza que vai vir muito mais viagem aí. Pessoal, então é isso. Eu não consigo falar muito porque eu vou ficar emocionada, mas muito obrigada por tudo, pela companhia e que venham todas as próximas viagens, as nossas, as de vocês e as de todos os nossos colaboradores pelo mundo. Beijo! Falou!